Queridos, a palavra de hoje, o título é Solteiros e Casados de Cristo. Alguns fizeram outras sugestões de títulos, né? Por exemplo, Felizes e Infelizes de Cristo. Ai, ai, ai. Brincadeiras à parte, a gente vai tratar realmente sobre essa questão do solteiro e do casado, né, em Cristo, ainda tratando a sequência da nossa série na carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 7. Apenas o capítulo 7 nós vamos tratar nessa noite, que é um capítulo um pouco comprido. Então, nós vamos fazer a exposição desse capítulo todo, tratando algumas questões, então, envolvendo a igreja de Coríntio, e que nós podemos trazer esses mesmos princípios, esses mesmos valores que Paulo trouxe sobre aquela igreja, né? Algumas coisas também a gente pode trabalhar isso no nosso contexto, nosso hoje. Amém? Mas vamos orar antes de tudo. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. E mais uma vez te agradecemos por essa graça, Deus, de estarmos aqui diante do Senhor, com essa oportunidade, com esse privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender acerca da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, estão me acompanhando lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Aqui do versículo 1 até o versículo 5, Paulo ainda vai tratar sobre alguns cuidados em relação àquilo que eu tinha falado na semana passada, especialmente em relação a essa questão da imoralidade sexual, ou no grego porneia. Então a porneia, essa palavra, vai abranger tudo aquilo que a Bíblia considera como ações imorais na sexualidade. Como eu estava falando, moralmente, né, dentro da moral cristã, dentro da lei de Deus, dentro daquilo que Deus determinou para os seus filhos, para o seu povo, há delimitações para a sexualidade. Primeiramente, que ela deve ser somente exercida dentro de um casamento, né, entre um marido e sua esposa. Porque mesmo num contexto, por exemplo, polígamo, né, onde existiam um marido com várias esposas, ainda assim era um marido com várias esposas. Então eram vários casamentos, né? Então isso era permitido, biblicamente falando, né? Obviamente que com o advento do cristianismo, da fé cristã, isso foi abolido, né, da nossa praxis como cultura, como povo de Deus. Mas naquele tempo existia. Então a sexualidade sempre foi trazida para dentro do povo de Deus para ser exercida somente dentro de um casamento. Né? Tratei essa questão do casamento também da ótica cristã, né? Que não existe esse negócio de morar junto e falar que isso é casamento, porque isso não é, ok? Isso não é casamento, porque casamento, para ser casamento, tem que existir a possibilidade do divórcio. Né? Porque senão você não se divorcia, você só sai de casa e acabou, não existe nada, nenhum papel para ser assinado. Então, dentro de qualquer sociedade no mundo, existe aquilo que estabelece o que é um casamento e o que é um divórcio, ok? Então, isso também o cristianismo trouxe, né, desde a lei até dentro mesmo da fé cristã, ok? E nós vamos tratar também um pouco a respeito dessa questão. Então, a sexualidade ela é somente para ser exercida dentro do casamento, e ainda assim, mesmo dentro do casamento, há limites para a sexualidade, ok? Isso é uma questão de debate entre muitas pessoas, né, entre muitos teólogos. Alguns teólogos são mais liberais e entendem que dentro das quatro paredes está tudo válido para um casal. Okay? Eu entendo que não. Né? Eu entendo que, especialmente a questão do sexo anal, né, eu entendo que não é para nós. Não é para nenhum ser humano, mas especialmente para nós cristãos, porque eu entendo que fisiologicamente falando, naturalmente falando, não foi feito para isso, certo? O corpo humano, especialmente, né, o da esposa ou que seja, né, do homossexual que seja, o ânus não foi feito para isso, ok? Certo? Então eu entendo que não. Eu entendo como pecado, eu entendo como algo antinatural e que não deve ser praticado por nenhum casal cristão da face da terra. Aí o mundo lá fora
Deus que julgará, como eu falei no capítulo anterior, na semana passada. Ok, queridos? Aí, se alguém acha que não, que está liberado, né? Aí é você com Deus, ok? O meu papel está aqui falar daquilo que eu entendo como não bíblico, e dentro do judaísmo isso sempre foi visto como uma imoralidade sexual, ok? Como porneia implicava também dentro disso. Então, a imoralidade sexual não implicava somente o sexo fora do casamento, certo? Implicava também em certas coisas mesmo dentro do casamento, que também nunca foi visto como uma questão dentro daquilo que Deus, quando criou o corpo humano, né, ele estabeleceu, certo? É muito diferente o sexo natural, certo? E na natureza também, né? Na natureza isso não é praticado, ok? Certo? Isso é somente dentro daquilo que a natureza estabeleceu, né, por procriação, né, nos seres humanos também para o seu prazer. Né? Mas algumas coisas eu entendo que é pecado e que não deve ser exercido por nenhum cristão da face da terra. Amém? Se você disse amém, então pratique isso em nome de Jesus. Versículo 1, queridos. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo está estabelecendo essa questão do benefício daquele que é solteiro. Então, Paulo ele entendia isso. Paulo, que tudo indica, ele era celibato, ele não tinha casado, né? Não tem nenhum registro de que Paulo foi casado em algum momento. Então ele estabelece essa questão, que é bom que o homem permaneça solteiro. Né? Então, tanto o homem quanto a mulher, isso daí não é somente para o homem, mas também para a mulher, é bom que permaneça solteiro. Ele vai depois descrever por que ele entende isso. Mas ele fala o seguinte no versículo 2: mas por causa da imoralidade, ou seja, mas por causa da porneia, cada um, homem, deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Certo? Então, por causa da imoralidade sexual, por causa da porneia, o cara que é solteiro, o homem, deve ter, né, casar, ter a sua esposa. E a mulher solteira deve casar e ter o seu marido. Né? E aí, dentro dessa questão que ele vai falar agora, é uma coisa muito interessante, porque isso daqui eu já participei de debates, já até perdi amizades por causa disso, entendeu? Porque isso daqui, dentro da visão lá fora do mundo, eles entendem isso daqui como uma coisa assim absurda, dentro disso que eu vou tratar agora. Mas olha só o que fala dentro do versículo 3 em diante. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Olha só o que Paulo está falando. Que não é a esposa que tem autoridade sobre o corpo dela. Não é ela que determina as coisas sobre o corpo dela, mas é o marido que tem autoridade sobre o corpo dela. Daí ele continua dizendo assim: da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Ok? Então, algum machismo acontecendo aqui? Não. Nenhum machismo acontecendo aqui, certo? Paulo está estabelecendo o seguinte: que o corpo do marido pertence à sua esposa. Então, a esposa tem autoridade sobre o corpo dele. Não sobre o dela, mas sobre o dele. E aí também o inverso. A esposa não tem autoridade sobre o corpo dela. Ele tem autoridade sobre o corpo dela. Olha só como Paulo está estabelecendo essa questão da sexualidade. Daí ele continua: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então, ele, como tem autoridade sobre o corpo dela, é ele que tem que dizer não ou sim. Ela tem autoridade sobre o corpo dele. Ela tem que dizer sim ou não. Ou seja, é ela que manda no corpo dele e é ele que manda no corpo dela, certo? Então tem que ter um consentimento mútuo, certo? E durante... Ai, desculpa. Tá. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, Paulo está trabalhando assim uma questão que hoje muitas vezes nós escutamos e ouvimos, e isso pode ser um perigo para a influência
dessas vozes externas que tentam determinar para a igreja algumas coisas que eles entendem como uma coisa muito absurda. Então, assim, eu já vi muito cristão, muitas mulheres cristãs, por exemplo, por essa influência desses movimentos feministas que tem por aí, dizerem que não é não. Não é não, né? O que isso quer dizer? E muitas vezes estabelecer que quando acontece sem a vontade, classifica isso como uma espécie de estupro, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o marido chega em casa, o marido está lá com vontade, né, de se deitar com a esposa e ter um momento de intimidade com a esposa, e a esposa não está muito afim. Porém, a esposa, por amor ao marido, por entender que, biblicamente falando, o corpo não é dela, o corpo pertence a ele é a autoridade sobre o corpo dela, né? E muitas vezes isso é somente visto do ponto de vista do homem, né? Nunca é entendido também do ponto de vista da mulher, porque às vezes tem mulher que tem muito mais apetite sexual do que o marido. E da mesma forma, ela também chega em casa, né? Ou está em casa, o marido chegou em casa, que seja, também tem um desejo de se deitar com o marido, né? Saciar essa fome da sua sexualidade, como qualquer ser humano no mundo, né? A não ser que seja eunuco, divinamente falando, né? Recebeu da parte de Deus um dom de celibato mesmo, para permanecer solteiro. E eu creio que existe mesmo o dom de celibato. Algumas pessoas realmente são assexuadas, né? Não tem um apetite sexual, né? muito grande, né? Talvez até tenha por causa da natureza dos hormônios, mas é uma coisa que não o controla, né? É uma coisa que ele consegue controlar e viver muito bem solteiro, ok? Então se entende que quando acontece esse tipo de coisa, está acontecendo então um estupro, né? Então, se a esposa não estava com um desejo, mas se deita com o marido apenas para saciar o desejo dele, nessa visão secular, feminista, que se vê aí fora, se entende que está acontecendo um estupro. E vice-versa, né? Se a mulher também, né? Se o cara se deita com a esposa só para satisfazer a esposa, também é um estupro, né? E aí, biblicamente falando, nós temos isso daqui, né? Que vai entrar, obviamente, sem dúvida nenhuma, vai entrar em contraste em relação a isso, em conflito com relação a isso, mas daí cabe a mim, cabe a você, cabe aos homens, cabe às mulheres cristãs, né? Estou falando de todos os cristãos, né? A quem vai dar ouvidos, certo? Porque o que Paulo está falando aqui é sobre uma questão muito séria, que não é a sexualidade em si que está aqui em jogo. Está uma outra coisa aqui. O que Paulo está falando em detrimento a tudo isso daqui, a razão pela qual ele está falando de tudo isso daqui é uma. E aqui diz assim, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ok? Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, fique solteiro. Ah, não consegue se conter? Então case. Certo? Então case. A pessoa já casa também por causa disso. Ok? Então, quando a gente casa porque ama? Claro que casa porque ama, casa porque tem propósitos na vida, né? Semelhantes, tem um propósito, um alvo na vida, né? Tem a sua fé em comum, é isso daí, tá tudo aqui. Porém, também as pessoas casam por causa da sexualidade, certo? Porque se não tem a sexualidade, acho que pouca gente casaria, entende? Né? Então, é natural que o sexo faça parte do amor. Paulo fala que é o sexo que torna os dois uma só carne. Okay? Não é a paixão, não são palavras, não são coisas emocionais necessariamente que tornam os dois uma só carne. O que a Bíblia relata é que quando tem o ato sexual é que de fato acontece esse fundir, né, de dois em um só, certo? Então, é a sexualidade que torna os dois mais unidos, mais próximos. Claro que não é somente isso, mas ela é a parte, digamos assim, encarnada da coisa mesmo, né? A coisa fisicamente falando, ok? Que não é só palavras, mas a concretização desse um só corpo é realmente a sexualidade. Então, Paulo está falando assim, pô, você casou por causa disso também,
entende? Esse é o propósito também do casamento. É a sexualidade também. Não é somente isso, mas é também. Então, quando um começa a se privar do outro, sei lá, que supostamente, né, o amor esfriou, a paixão acabou, eu não sinto mais desejo sexual pelo meu marido, eu não sinto mais desejo sexual pela minha esposa, certo? Começa a se privar o outro, né? A tal da dor de cabeça, a tal de tô cansado, né? E sei lá, outras coisas mais, eu tô estressado ou qualquer outra coisa que seja, né? O que Paulo está falando assim, que o grande perigo em tudo isso daí, qual é? É o fim do casamento. Né? É as portas que estão sendo abertas para que aconteça um possível adultério, né? Ou o fim do casamento, ou outra coisa também, né? Ainda que permaneça casado, é o desinteresse na sexualidade. Porque isso vai esfriando, queridos. Normalmente. Entende? Quem é casado sabe disso. Se você fica lá 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, que eu conheço e sei de casais que já ficaram 3, 4, 5, 6 meses sem terem relações sexuais, obviamente, obviamente que essa união, esse uma só carne, vai perdendo os laços e vai se separando. Em que as afinidades, né, o amor, a paixão, isso daí vai esfriando realmente, vai esfriando ao ponto de chegar né, a realmente a morrer. Entende? O interesse, perder o interesse total um no outro. E aí o que acontece? Ou acontece o fim do casamento, né? Ou, no caso, se um dos dois, ainda que não tenham esse interesse de um pelo outro, a sexualidade ainda está presente ali. E aí, mesmo casado, o que acontece? Eles voltam na condição de falsos solteiros, ainda que estejam casados. E aí o apetite sexual está aqui também. E aí o que acontece? Vem lá, né? O irmãozinho lá do trabalho, o irmãozinho da academia, o irmãozinho do vizinho, alguma coisa assim, né? Chaveco. Ou aqui, né? A amiga do trabalho, a amiga né? Sei lá, de qualquer contexto social que seja, entendeu? E chaveco, entendeu? E o que é que acontece? Adultério, fim do casamento e outras possibilidades. Então, a razão pela qual Paulo está falando aqui que eu não devo me privar, privar o meu corpo da minha esposa, ou minha esposa de mim mesmo, de mim, está nisso, entendeu? Cuidado, cuidado, cuidado com esse negócio de dor de cabeça, entende? Obviamente que há vezes que a dor de cabeça é real, é verdadeira, entende? Ninguém está falando disso, dessa não possibilidade. Mas que haja sinceridade, que haja comunicação, sabe, queridos? A comunicação de um casal e falar sobre sexualidade, isso é muito libertador. Isso fecha muitas portas para que o diabo não entre na tua casa e não destrua a tua casa. Sério. Então, assim, maridos e esposas, conversem sobre sexualidade. Conversem abertamente sobre sexualidade. Converse de tudo dentro da sua sexualidade. Em nome de Jesus. Amém? Mas não é somente conversa, né? Ok? Não somente conversem, é o que Paulo está falando. Certo? Não somente conversa. Realmente, às vezes pode ter um casal que chega à conclusão que para eles um ato sexual a cada 6 meses, para eles está tudo certo. Entende? É aquilo que Paulo falou. Olha, se há um mútuo consentimento, se realmente duas pessoas que casaram ali não têm tanto apetite sexual, vão ter uma relação sexual uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, cada 3 meses, 2 meses, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, não sei, entende? Mas que haja mútuo consentimento, certo? Lembrando-se bem, sempre, de que o meu corpo, quem tem autoridade sobre o meu corpo é minha esposa. E quem tem autoridade sobre o corpo da esposa é o marido. Agora, isso obviamente choca, segundo os padrões morais desse feminismo que entrou porta dentro de muitas mulheres cristãs e muitos homens cristãos e que olham para isso daqui como uma questão de
um estupro religioso, né? Um estupro camuflado de religião ou qualquer outra coisa que seja. Mas daí compete àqueles que estão ouvindo nessa noite olhar a quem quer obedecer. Ou a palavra ou as vozes desse mundo. Amém? Obviamente que, bem lembrado, fazendo uma observação, pode haver, de fato, estupro, tendo isso daqui como uma questão de base. O que eu estou dizendo? É eu forçar. Entende? Eu forçar, por exemplo. Então, isso daqui Paulo não está dando um aval para que eu force alguma coisa sobre minha esposa, ou minha esposa force algo para comigo, certo? O que Paulo está falando aqui é trazendo para a minha vida a consciência de que eu não devo privar o meu corpo da minha esposa, mas não que eu tenho que fazer alguma coisa assim, que ela me force a algo, entende? Que ela me force a algo. Eu acho que nós temos que nos esforçar, entende? Às vezes, há questões assim com a idade, por exemplo, essas questões hormonais, né, principalmente a mulher, que pode realmente trazer algumas dificuldades na questão do apetite sexual dentro do casamento, né? Mas procure ajudas, queridos. Hoje, mais do que nunca, existem diversos recursos que ajudam nesse aspecto, certo? Às vezes pode ser alguma coisa de um trauma emocional, procure ajuda, procure tratar isso, certo? Procure tratar, mas não tenha medo de conversar com seu marido ou com sua esposa a respeito disso. Não tenha. E não tenha vergonha de procurar ajuda também, certo? Às vezes precisa procurar ajuda, às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão fisiológica mesmo, né? Outras questões que podem acontecer. Procure ajuda em nome de Jesus e volto a falar. Isso daqui não é um aval que eu estou tratando, em que Paulo está falando assim, vai lá e força o negócio lá, né? E aí sim pode realmente acontecer, como eu já soube de casos em que realmente o marido, em outras palavras, estuprou a própria esposa, certo? Porque forçou um negócio que a mulher não queria, ele foi lá e forçou e realmente abusou da esposa. Então não é isso que eu estou defendendo aqui, amém? Mútuo consentimento, certo? Querido, o amor é a chave de tudo isso. O amor é a chave de tudo isso. O diálogo, a conversa, né? Existe uma frase, querido, se eu ficar aqui só até aqui nesses 5 versículos, eu vou ficar e pronto, amém? Eu que decido mesmo. Mas dizem que a mulher é um fogão a lenha e o homem é um fogão a gás, né? Para o homem é muito mais fácil, obviamente, estar pronto para um ato sexual, enquanto para a mulher é uma coisa um pouco mais complicada, né? O que eu sempre ensinei para os homens dentro de um discipulado é que a sexualidade da mulher começa de manhã, no café da manhã, sabe? Ali, ó, quando você acorda, entende? Quando você acorda é aquilo que você planta durante todo o seu dia. Então é isso, querido. Se você acorda todo dia, sabe, chutando, né, chutando as paredes, chutando as cadeiras, sai trabalhar, fica o dia inteiro fora em casa, chega em casa, sabe, e só quer saber disso, olha, talvez você vai ter realmente, sabe, um momento de intimidade com a esposa. Mas eu acho que nós homens temos que trabalhar para que ela realmente tenha esse desejo no coração dela, né, no corpo dela, certo? Porque você plantou isso desde manhã. Você encheu a alma dela com palavras, com elogios, com ações que fizeram realmente os hormônios do corpo dela, a mente dela, a alma dela desejar isso. Amém? Certo? Mas, porém, também, né, tem que ter o esforço de ambas as partes, certo? Como eu falei, se deixar isso aí, meu querido, né, para amanhã, para a vida cuidar, entendeu? Os riscos de o casamento esfriar, de uma traição e do divórcio de um casamento são muito grandes. Então, cuidado. Versículo 6, Paulo vai trabalhar agora a questão do celibato, né? Daquele que é solteiro e opta por ficar solteiro. E que não é um problema também, obviamente. Digo isso como concessão e não como mandamento, certo? Então Paulo não está mandando ninguém, não está criando um mandamento, uma doutrina a respeito disso. Está apenas falando, né, de uma opinião dele. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus.
um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Né? Simples, simples. Se você consegue viver solteiro, fique solteiro. Tudo certo. Agora, se você vive subindo pelas paredes, não tem banho gelado que baixe o fogo, que apague o fogo, casa, querido. Casa. Ainda que casar somente por essa função seja uma questão assim um pouco complicada, né? Mas é interessante que Paulo coloca assim de uma maneira muito até mesmo fria, né? Assim, é como se assim, vai lá casa somente por sexo, entende? E obviamente que não é por causa disso. Né? Você não pode casar somente porque você não está conseguindo se aguentar, vai lá, né? E vai casar só para ter sexo, certo? Como eu conheço muita gente que fez isso, entendeu? Só que é o seguinte, né? Tem outras coisas que precisa entender no casamento. O casamento não pode ser somente por sexo. Também, mas não somente por isso. Então, assim, acho que o que eu acrescentaria nessa questão de Paulo aqui não consegue ficar, né, sem sexo, então case. Mas não somente por causa disso, certo? Há outras coisas que tem que envolver. Amém? Tem que ter uma atração, né, física, obviamente, mas também precisa ter algo, né, a mais do que isso. Né? Amor, paixão, né? Plano de vida, semelhantes, o mesmo propósito e tudo mais. Né? Eu conheço gente que supostamente casou sem ter atração sexual. Né? Moral da história, não precisa nem falar se estão casados ou não. Né? Você já sabe a resposta. Ok? Paulo vai tratar também a questão do divórcio, né? Porque agora ele está falando de casados também, voltando à questão dos casados. Então ele vai falar, olha, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ou seja, não é a opinião dele isso aqui que ele está falando. Não é uma opinião minha, não sou eu que estou dando, né, um parecer meu, o que eu acho ou deixo de achar. Ele está colocando o seguinte, Deus é o Senhor. Senhor aqui, Kyrios, né, no grego, que é o Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Né? Kyrios, a tradução de Adonai, né, do Antigo Testamento, ele está falando isso. Olha, não eu, mas Adonai, né, está dando essa opinião, está falando isso. Que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, isso daqui é uma coisa muito complicadíssima de se aplicar nos dias de hoje no que se refere à igreja do Senhor Jesus. Porque tem muita gente se divorciando. Muitas mulheres se divorciando. E o que Paulo deixa entender aqui, para mim e para você, é o seguinte: quem quer que seja, quando se divorcie, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não case mais. Certo? Tem uma pregação minha sobre o cristão e o divórcio, ou a Bíblia e o divórcio, que depois você vai lá e eu especifico melhor tudo isso, né? E abro isso de uma maneira assim, um pouco mais polêmica, porque realmente é difícil você chegar a uma conclusão absoluta em relação a esse assunto, certo? Porém, aqui, a impressão que se dá, e eu como teólogo não posso ficar fazendo concessão, o que se dá a entender nesse texto que Paulo está falando, e Paulo não está falando dele, está falando do Senhor, que o Senhor falou isso, que não se separe. Não se separe. Ah, mas tem dificuldade. Não se separe. Por favor, não busque o divórcio. Permaneça. E se você não quer mais, então, quer se separar, então fique solteira. Não case-se de novo. Ou então se reconcilie, ou então, né? E também o marido aqui, Paulo coloca, né? Não é só a esposa, é o marido também. Não se divorcie da sua esposa. Ok? Eu estou apenas falando aquilo que Paulo falou. Depois as outras concessões, digamos assim, entre aspas, você procure lá na minha pregação sobre divórcio aquilo que a Bíblia fala de modo geral. Amém? Agora Paulo vai falar sobre julgo desigual. Eu já vi gente, crente, falando que não, que a Bíblia não fala nada a respeito disso. Então vamos a isso, ok? O que é julgo desigual? Julgo desigual é um homem casar com uma mulher, um homem cristão, casar com uma mulher que não é cristã, depois de cristão.
ou uma mulher cristã casar com um cara, um marido que não é cristão, depois de convertida, tal, não é uma pessoa que vem nessa condição, pessoa que é e vai lá fora e casa com uma pessoa que não é, né? Ok? Então ele está falando assim: aos outros eu digo isto, e não o Senhor. Ok? Então agora Paulo está colocando o seguinte: não é Deus que está falando, não é o Espírito Santo, não é o Kyrios que está falando, não é Adonai que está falando. Quem está falando é ele mesmo. Aos outros eu mesmo digo, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, olha só, e aí aqui é uma outra condição. O cara se converteu, mas a esposa dele não quer saber de Jesus, e ponto final. E ela se dispõe a viver com ele, mesmo ela não crendo, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Ou seja, já está nessa condição, queridos, ok? Não é assim que você está lá, tem consciência disso que eu estou falando aqui, mas vai lá, faz essa burrada, aí depois vai lá, né, vai querer usar esse texto para uma outra situação. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Ok? Então, quando está casado. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Agora, olha só a situação. Todavia, se o descrente separar-se, ou seja, chegou uma situação lá que o cara falou: olha, eu não quero mais que você vá na igreja, não quero mais que você sirva a Deus, não quero mais que você tenha ministério. Né? Você só está nessa situação. Todavia, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, ou seja, as duas condições, não fica debaixo de servidão. Então, isso aqui dá a impressão seguinte: se nessa condição, você veio nessa condição, se converteu, e o teu marido, que não era crente, quer se divorciar, Paulo fala que você pode deixar ir porque você não foi chamado para a servidão ou para a escravidão, ok? O que deixa entender aqui é que, assim, você não tem que procurar o divórcio nessa condição. Mas se ele ou ela quiser se divorciar, deixe que vai. E algumas pessoas entendem, então, que nessa condição, o crente e a crente podem casar-se de novo. Porém, queridos, isso daí, olha, é um troço, assim, muito complicado de se chegar a uma conclusão realmente que tranquilize o nosso coração. E aí Paulo continua dizendo assim: Deus nos chamou para vivermos em paz. Agora, você, mulher, como saberá se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Ou seja, não fique insistindo, certo? Porque talvez o cara não queira realmente e acabou, entende? Então, casamento não é estratégia de evangelismo, ok? Paulo fala: se o cara quer se divorciar, deixa ele ir, ok? Versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então aqui, Paulo está estabelecendo o seguinte: que ele como apóstolo, ele como um presbítero, como aquele que está ali para direcionar a igreja, ele podia fazer questões eclesiológicas para a igreja sem necessariamente ser algo que, né, Deus realmente tenha falado com ele. Né? Então, por quê? Porque há questões ali que a Bíblia vai tratar somente no que diz respeito aos santos, à igreja, aquilo que está ali. Aí ele está abrindo essa exceção, por quê? Porque há uma situação ali, que é uma situação de uma simbiose ali, né, entre um não crente com um crente. Então ele está falando assim: olha, em relação a isso, Deus não falou nada. Porque nunca foi o projeto de Deus isso. Entende? O projeto de Deus sempre foi para crentes com crentes. Aí no que diz respeito de crente com crente, não se divorcie. É isso que eu falei. Vai lá, resolva lá, dá um jeito. Agora, crente com não crente, e aí Paulo faz uma intervenção. Fala: olha, porque isso aqui é novo. Então, como isso aqui é novo, eu vou estabelecer aquilo que eu penso a respeito disso. Então, essa é uma ordem minha. Então, muitas vezes, assim, há questões assim que se colocam: mas a Bíblia não fala. Mas há questões que muitas vezes nós, pastores, nós teólogos, temos que
agir com essa liberdade do momento. Por que que eu estou falando isso? Porque há questões que nós estamos tratando hoje como igreja que, biblicamente falando, nós não temos assim nada assim claro de como falar, de como agir. Então nós temos que nos adaptarmos ao momento, não é adaptar a Bíblia, não é isso, né? Antes que alguém me entenda mal. Mas há ações que o pastor, né, e a pastora, né, os líderes, têm que tomar certas atitudes de acordo com o que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Alguns missionários chegaram em certas culturas, por exemplo, onde as mulheres daquela tribo ficavam com os seios de fora o tempo todo, né? E eles chegaram lá e tentaram, né, mudar isso daí e colocar roupas nas mulheres para cobrirem os seios, né? O que aconteceu? Aquilo trouxe um escândalo muito grande. Por quê? Porque as mulheres que usavam os seios cobertos eram as prostitutas, entende? E aí houve todo esse problema. Então, isso é uma adaptação. É algo que a gente tem que pegar, olhar para a cultura e tomar muito cuidado com aquilo que nós estabelecemos para aquela cultura. Ok? Eu só dando um exemplo para vocês aqui. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Se é que tem como, né? Não entendi essa do Paulo aqui, né? Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Por quê? A incircuncisão não significa nada. Eu gosto disso em Paulo, né? A circuncisão não significa nada. A incircuncisão também não é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, ou seja, você já é livre em Cristo Jesus. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então, em todas as condições, né? O que era escravo é livre em Cristo e o que era livre é escravo de Cristo. E todos são escravos de Cristo, ou melhor, servos de Cristo, né? A palavra escravo e servos ali, né, vai ser a mesma coisa, né? A mesma aplicação em relação a Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. E agora ele vai falar também em questão aos virgens, né? Quanto às pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor. Olha, de novo, Paulo vai estabelecer, olha, uma outra eclesiologia. Olha, isso daqui não é o Adonai, não é Quírios que está falando, certo? Não é o próprio Senhor Jesus que está falando, mas agora sou eu, como um pastor de vidas, né, como um apóstolo, vou falar o meu parecer. Ou seja, mais uma vez, Paulo está trazendo uma questão eclesiológica da liberdade dentro da eclesiologia, dentro daquilo em que um líder vai tratar dentro da sua comunidade. Ok? Eu não estou dizendo aqui, meus queridos, que o Espírito Santo não inspirou ele a isso aqui, tá ok? Mas é o que ele está falando aqui da própria boca, que não é um mandamento que ele recebeu dos céus, né? Do contrário, quando ele falou da questão do divórcio, ele falou, olha, aqui foi Adonai quem falou. Esse mandamento vem de Adonai, vem de Quírios, vem do próprio Senhor Jesus, ok? Quanto às virgens, as pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, né? Então ele está novamente dando essa ênfase da questão do solteiro, né? Você está casado? Não procure separar-se, né, ou se divorciar. Está solteiro? Não procure esposa, né, ou marido. É o conselho de Paulo. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. Não é nada de errado nisso. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas, aí ele vai colocar, olha, você está solteiro, quer casar, não tem problema, certo? Não tem problema nenhum. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso, né?
É, esse aqui é um conselho assim que realmente é a realidade que muita gente enfrenta, né? Um casamento não é uma coisa fácil, né? Realmente é difícil, mas eu acho que eu posso dizer, depois de 23 anos de casado, que eu e a Kátia tivemos muitas fases no casamento, né? Passamos por esses desertos, invernos, outonos da vida, né? Mas eu posso dizer, queridos, que a maturidade, a comunicação, a perseverança, a renúncia de muitas coisas na sua vida te eleva realmente a uma maturidade com o tempo em que você realmente vive a primavera perpétua, todos os dias, entendeu? É lindo, maravilhoso. Posso dizer isso realmente com convicção daquilo que eu vivencio dentro do meu casamento, ainda que de vez em quando, né, o bicho pega, certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque há duas coisas que hoje têm acontecido porque as pessoas casam com uma ilusão de que casamento é, por exemplo, um lugar perfeito. É como se existisse algo assim muito mágico, né? Meio que sobrenatural nessa aliança ou naquele papel que você assina ali ou naquele rito que acontece no casamento, certo? Então, obviamente não é. Todo casamento tem dificuldades. Todo casamento é complicado, né? E você vai enfrentar muitas dificuldades, obviamente, porque você vai viver com uma pessoa diferente, é um outro ser. Ainda que se torne um só, é um outro ser. Então é difícil, é complicado. Porém, você consegue. Você consegue, né? Uma outra coisa também que eu queria falar, dentro disso que eu estou falando também, eu ouço muitas reclamações de pais hoje em relação aos filhos, de que os filhos dão trabalho. Então, assim, uma novidade em relação a isso, queridos, que eu não sei se vocês sabem, mas vocês deram trabalho para os seus pais. Pode ter certeza absoluta disso, que você que está me ouvindo aqui e que muitas vezes fala isso, você deu muito trabalho para os seus pais, ok? Tudo isso que você está passando, eles também passaram, entende? Também não dormiram, também limparam muita fralda, né? Imagine, eu tenho quase 50 anos, 50 anos atrás, vocês acham que existiam assim fralda descartável? Obviamente que não, entendeu? Isso é uma coisa que veio depois ou seja, era naquelas fraldas de pano mesmo, então tinha que lavar aquilo ali todo dia, entendeu? 3, 4 vezes por dia, entende? Então assim como o filho faz cocô todo dia, você fez cocô toda hora também, tá entendendo? Também ficou doente, né? Muitos pais tinham que levar os filhos a pé no hospital, não tinha carro, né? Você hoje tem carro, você tem, né? Às vezes tem um plano de saúde. Imagine como é que era o sistema médico há 50 anos atrás, entende? Então, queridos, criança dá trabalho, entende? Mas eu acho assim, eu acho estranho isso, sabe, nessa geração, né? O Gabriel deu trabalho, claro que deu trabalho, como toda criança tá, né? Principalmente na época em que depende muito dos pais, entende? Mas eu não consigo entender assim como pode o trabalho superar a gratificação de ser mãe e de ser pai. Porque é uma coisa assim tão maravilhosa que o trabalho em si, ainda que seja trabalhoso tudo isso, né, a gratificação de ser pai e a gratificação de ser mãe é infinitamente superior a isso. É ou não é? Dá trabalhinho, dá. Não deixa dormir? Não. Dá preocupante, é. Gasto, sim. Mas, querido, é demais. Sabe? Abraça essa oportunidade. Mude a chave. Mude a chave. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, sabe? Ame. Porque criança sabe. A alma da criança percebe se ela te incomoda, se ela te irrita, se ela é um peso na sua vida. Eu já vi pais falarem coisa para os filhos. Olha, querido, sabe? Se eu pudesse tirar um chinelo e dar na boca de certos pais por falarem certas coisas para os filhos, eu daria. Sério. Tem pai que está precisando apanhar ao invés dos filhos, pelas coisas que falam para os seus filhos. Cuidado com essas palavras. Cuidado, cuidado. Eu sempre tomei todo o cuidado do mundo com as minhas palavras em relação ao meu filho. Sempre tomei cuidado para falar somente palavras que o ajudassem. Não tomava cuidado com as palavras depreciativas, né, que rebaixava ele. Tome muito cuidado com isso. O que quero dizer
é que o tempo é pouco, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se não possuíssem. Obviamente que isso aqui está falando daquele contexto cultural que eles estavam vivendo ali, né, em que o tempo era pouco, havia toda uma expectativa em relação àquilo que era novo, que estava começando aqui, em que eles não entendiam muito, né, de fato, né, como é que ia ser o amanhã, ok? Né? Isso aqui não é muita questão ligada ao nosso dia hoje. Né? Os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Olha que coisa linda isso. Né? Então é isso, casou, querido. Agora é isso. Você não é mais 100% só do Senhor. Né? Você não tem que estar na igreja o tempo todo. Não é só ministério. Não é só os irmãos em Cristo. Não, agora é o seguinte. A tua preocupação é, né, 50% a Deus e o restante, os outros 50% tua esposa, em como agradar a ela. Paulo está falando. Então, Paulo está atacando o quê? Está trabalhando o quê? Essa questão de que, né, ele prefere que as pessoas sejam solteiras, por quê? Porque podem se dedicar ao ministério, né, a Deus, ao reino. Certo? Casado não pode somente se dedicar ao reino. Né? Às vezes ele tem a graça de casar com uma mesma esposa, né, que está ali com o mesmo ministério, né, os dois ali envolvidos no mesmo ministério, né, e pode se dedicar, né, quase que 100% somente a Deus. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agraciar seu marido. Então, também, do mesmo modo, do lado da mulher. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, ou seja, pela sua sexualidade, mas domina sua própria vontade ou sexualidade, e resolveu manter solteira sua filha, esse também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. E aí, como é que fala desse negócio aí de que na Bíblia não fala nada de julgo desigual? O que se entende, então, nesse versículo 39 aqui, disso que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, beleza? Ele morreu, pode casar de novo. Mas pode casar com qualquer um? Pode ir lá no mundão, no boteco, no bar lá, pegar um cara lá, né, que não tem nada a ver com Deus, que odeia Deus, que não tem vida nenhuma de oração, de leitura, não conhece Jesus, tá, e pode se casar? Obviamente que não. Então, como que a Bíblia está falando que não, que pode? Né? A Bíblia não fala nada a respeito disso, a Bíblia não proíbe você casar com uma pessoa que não é cristã, tanto homem quanto mulher. Claro que proíbe. Não é nem proíbe, né? Paulo está falando assim, olha, portanto, você pode casar de novo, pode, morreu, é viúvo, pode casar de novo, porém, case com alguém que pertença ao Senhor. Se isso aqui não é uma ordenança clara da parte de Paulo, de que você não pode casar com um não cristão, então eu não sei o que é, entendeu? Não sei o que é. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre uma mulher cristã que está casando com um cara não cristão, entendeu? Sabendo disso, que não deve caminhar por esse, né, por esse rumo. Entende? Então é isso, queridos. Cuidado, especialmente vocês, mulheres, né, mas também vocês, homens. Cuidado com quem vocês vão se casar, certo? Ah, Pipe, mas eu casei já com um cristão e foi uma tragédia. Eu falei, é verdade, mas isso não é desculpa para casar com um não cristão, entende? Ah, Pipe, não tem homem nesse mundo cristão. Fique solteiro então, filho. Mas não desobedeça. Não case com um não cristão. Ah, Pipe, não tem mais mulher de Deus hoje em dia. Falei, então fique solteiro. Ah, mas eu não consigo. Então, case com uma cristã. Case com uma cristã. Ah, mas case, filho. Tá achando o quê?
esperando encontrar a pessoa perfeita, não existe mesmo. Aí não existe mesmo, certo? Não existe mesmo. Assim como você não existe em nenhum lugar uma pessoa perfeita. E para encerrar, meus queridos, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Olha só o que Paulo está falando. Então é isso. Se você casar com um não cristão, então fique solteiro, porque você vai ser muito mais feliz sendo solteiro do que casar com um não cristão. Amém, queridos? Amém? Então é isso a respeito de solteiros, a respeito de casados. Cuidem-se, cuidem do seu casamento, cuidem da sua sexualidade no seu casamento. Você que é solteiro, cuide da sua sexualidade. Se não consegue ficar solteiro, então está precisando talvez jejuar mais, orar mais, clamar mais, para que Deus realmente coloque no seu caminho um homem, uma mulher de Deus. E não fique escolhendo muito também, sabe? Que tem gente que é assim também, né? Escolhe, 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 né? Espera aparecer o Brad Pitt de Jesus, né? E aí, querido, não é bem assim não, entendeu? Você não tá com essa bola toda não, né? Sinto te falar, mas você não tá com essa bola toda não, né? O outro querendo a Angelina Jolie de Jesus, vai com calma aí. Acho que tem outras coisas que devem ser vistas que estão acima de beleza, de corpo ou coisa desse tipo, né? Que é o mesmo chamado. Primeiramente o coração. Tá em Cristo? Tá. É a pessoa de Deus? É. Amém. Isso aí já é 70%. Começa um relacionamento no sentido de... Opa, soltei o microfone aqui só um pouquinho. Comece no sentido de criar um relacionamento, uma amizade. Queridos, eu fui amigo da Kátia durante um ano. Mesmo gostando dela, apaixonado por ela, eu fui amigo dela durante um ano, sabe? Às vezes é isso, né? Eu acho muito legal esse esquema de corte que tem em algumas igrejas e tem na Jocum, por exemplo, onde primeiro começa uma amizade, sabe? Uma amizade especial que seja, né? Alguns chamam de corte, outros amizade especial. Isso, começa a conversar, ver, sabe, os projetos de vida, os sonhos de vida, né? E aí as coisas vão se ajustando, né? Hoje não, a gente já quer chegar beijando, né? Achando que isso aí é planejar alguma coisa. Primeiro conhece a boca, né? Depois conhece o resto do corpo, né? E depois vai conversar sobre projeto de vida, sobre reino, sobre ministério e sobre tudo mais. Ok? E para os casados, queridos, quebre as barreiras da comunicação, sentem e conversem sobre a sexualidade dentro do seu casamento, com todo o cuidado de Deus. Falo como Paulo aos solteiros: se conseguem ficar solteiros, fiquem solteiros. Se não conseguem, casem-se, mas casem com alguém que pertença ao Senhor. E os que estão casados, enfrente as lutas e as dificuldades dentro do seu casamento. Não procure se divorciar. Se você é casado com um não cristão que está impedindo você de servir a Deus e quer se divorciar, deixe que vá. Você não foi chamado para a escravidão. Amém?